Bom, hoje eu tô gravando vídeo pros dois canais, né? E eu acho que eu vou começar com o mais divertido. Então, oi, gente! Sejam bem-vindos novamente ao meu canal Duda Leal. E hoje vamos falar de uma trilogia que, meu Deus do céu, virou a minha trilogia favorita. Chama All for the Game, da autora, chama Nora Sakavic. E o livro é para maiores de 18, tá? Só pra vocês ficarem sabendo da classificação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a minha professora de psicologia, porque se ela não tivesse me dado um trabalho em que eu precisava de ler um livro de 120 páginas, eu não teria começado a ler essa trilogia. Porque, tipo, eu gastei 30, 40 minutos para ler 15 páginas desse livro só. E foi tão sofrido, porque eu lia e relia. E meu cérebro, tipo, eu tava entendendo, mas eu não tava conseguindo processar o que eu tava lendo. Porque eu percebi que quando eu leio algo fictício, sabe? Meu cérebro é tipo um estúdio. Tem cenários e tem pessoas e tem atores de massinha que quando eu vou lendo, os cenários são auto-escolhidos e os atores de massinha, eles se ajustam aos personagens do livro que eu tô lendo e as coisas acontecem, sabe? Eu leio, mas no meu cérebro não são tipo palavras. No meu cérebro eu vejo as cenas, as coisas acontecendo assim e é tão incrível e divertido que eu posso ler um livro de 700 páginas ou 3 livros de 400 que não vai me doer tanto igual doeu para ler 15 páginas desse livro de psicologia. Bom, eu já fiz esse trabalho, né, mas... Então... E o bom é que, tipo, eu comecei a ler, só que foi, tipo, só pra procrastinar mesmo o meu trabalho. Mas eu viciei, a história é incrível de boa. Eu tava lendo e pensando, tipo assim, como foi que alguém conseguiu escrever um trem tão legal dessa forma? E, tipo, quando eu terminei, eu fui pesquisar, né, igual eu sempre faço, e vi muita gente falando que tinha achado a história absurda, que tinha gostado, mas não tinha gostado muito da história. E eu fiquei tipo, gente, como? Porque eu sou aquele tipo de espectador, sabe, que lê e assiste coisas que eu compro qualquer coisa que você tenta me vender. Contanto que você me entretenha no caminho, certo? Então, vou resumir esse livro aqui. Tem, tipo, jovens fugindo da máfia japonesa enquanto estão jogando um jogo que foi criado, um esporte criado, e ele é violento. Vendida, porque esse livro equilibra tanta cena legal, tanto diálogo e emoção. É incrível, essa leitura foi extremamente divertida. Agora, sem resumir tanto, vamos contar a história, né? Temos Neil, nosso personagem principal, que a gente sabe que ele é fugitivo, só que ele pensa que ele tá fugindo da gangue do pai dele, mas na verdade ele tá fugindo da máfia japonesa. E tipo, tudo o que ele precisava fazer era não chamar atenção, e é exatamente isso que ele faz. Ele chama atenção em plena rede nacional. É tão engraçado ensinando certas coisas que você fica tipo assim, meu Deus! E também temos um romance nesse livro. Na verdade, duas coisas que eu sabia antes de começar a ler esse livro era que ele tem uma lista bem longa de gatilhos. Então, se vocês se sentirem afetados por algum, não leiam. E também que teria um romance nessa história. Só que enquanto eu lia esse livro, nenhuma das duas coisas chegaram a mim até certo ponto. Porque, primeiro, o romance. Ele é tão slow burn que se você não sabe que vai ter um romance, você se assusta. Porque nos primeiros 2 livros não tem indício de que vai ter um romance, não tem nenhuma pitada, nenhum olhar assim, não há nada de romance nos 2 primeiros. É tão devagar, sabe? Tão lento que quando chega no terceiro e você percebe, é um romance de enemies to lovers, sabe? Só que mesmo tendo um romance, ainda é mais enemies do que lovers, mas isso é o suficiente. É incrível, ok? Agora, quanto aos gatilhos, eu percebi que eu tô meio traumatizada. Depois que eu li Uma Vida Pequena, que é um livro extremamente... uma salada de gatilho, que é tão visceral, sabe? Tipo, é tão gráfico, violento, que eu percebi que os meus parâmetros pra sofrer com uma história com gatilhos são maiores, sabe? Tipo, tem muita coisa nesse livro que quando eu parei pra pensar, tipo, realmente é capaz de afetar alguém, mas não me afetou mais. E não é como se, tipo, eu fosse imune a gatilhos, só que agora, realmente, o meu nível pra me sentir afetada agora é diferente do que o que eu era antes de ler Uma Vida Pequena. Mas, tipo, teve algumas coisas que ainda me afetaram, sabe? Como
Aquela cena em que o Andrew fala que ele só tinha 7 anos. Se você leu, você sabe do que eu tô falando. E também o alcoolismo do Kevin, né? Eu tava lendo e ficava tipo assim, gente, esse menino tá fora da linha, socorro, alguém cuida. Agora, então, vamos seguindo, né? Eu falei que tinha um esporte envolvido e esse esporte chama X. Esse esporte a autora criou e ele é tipo uma mistura de um lacrosse com hockey. E o lacrosse que eu conheço é de Teen Wolf. Sabe, tipo um campo com dois times e raquetes e uma bola e tem que fazer gol com a raquete. E num campo gramado, né? Só que o X, ele é a parte... Ele tem tipo a parte dos times, a raquete, a bola, o gol. Só que ele é numa quadra como o hockey, só que sem o gelo. Então, sabe, tipo uma quadra lisa com parede tipo acrílico pra bola não sair fora e acertar a cara de alguém. E tipo, tem essa mistura desses dois esportes e também é ressaltado que ele é bem mais violento do que esses dois. O time que o Neil entra são o time das raposas. E a gente descobre que todos os integrantes desse time tiveram um passado não convencional, sabe? São tipo jovens problemáticos. E eles são conhecidos pelo país inteiro por causa disso. E tipo, o X é um esporte bem grande nessa realidade. É tipo, seria o futebol aqui no Brasil, sabe? Então, todo mundo sabe que esse time, ele é o time com crianças problemáticas, porque, tipo, todo mundo, rede nacional, assim, todo mundo tá ligado no esporte, tá querendo saber o que vai acontecer, eles acompanham o jogo, é top. E tem, tipo, igual eu já tinha falado, né, que é equilibrada a situação, porque tem tanta cena boa, tem tanto diálogo que eu li e eu ficava, tipo assim, o que eu tô lendo? Isso é incrível de bom, isso, nossa... E sem contar das partidas de X. Porque, tipo, até certo ponto você não entende muito bem como funciona quando você lê pela primeira vez. Mas, depois que você começa a entender, sabe? Não, antes mesmo de você conseguir entender, mas depois de você conseguir entender, você consegue visualizar melhor, sabe? Mas mesmo assim é emocionante você entendendo, você não entendendo, você vibra junto com o que tá acontecendo. Gente, eu tava lendo, eu suava, eu tava tipo assim, elétrica, como se eu estivesse lá. Eu virei a fã número 1 das raposas. E eu nem entendi o X quando isso aconteceu. Agora eu vou falar de cada personagem, tá? Com spoilers. Eu já sei que eu já tô falando spoilers já, mas agora eu vou aprofundar neles e contar, tipo, o que acontece, né? Focando nos personagens de forma aleatória. Em suma, eu gostei muito da maioria dos personagens, né? Tipo, gostei mesmo. Eu achei uma boa criação de personagem. E eu vou dividir o espaço aqui com eles. Eu fui ler, né, o que eu tinha escrito do Rico, que é o primeiro que eu vou falar. E tá aqui, ó, filha da puta, doido dissimulado. E é basicamente isso. É o seguinte, quando eu terminei de ler, eu fiquei tipo assim... Quando eu fui escrever isso, eu fiquei tipo assim... Será que se eu falar que ele teve o que ele merece, é uma coisa boa? Porque, tipo... Pra ele ter um arco de redenção, ele teria que ser muito decente. E esse cara não é decente hora nenhuma. Ele realmente é doido. Ele matou o Seth, né? E, tipo, o Seth não foi uma perda muito grande, mas aí ele fez a Alicent sofrer, e a Alicent sofrer é uma coisa muito grande. Então, temos isso. Ele fez o doutor maltratar o Andrew. Isso é muita sacanagem, é dissimulado mesmo. Então, o cara é pirado, torturou o Jean, coitadinho, torturou o Neil, torturou o Kevin, quebrou a mão do Kevin. O Rico já passou do limite de perdão. Então, ele teve o que ele mereceu, sim. E não gostava dele. Mas apesar de que eu gostava muito quando o Neil falava, brigava, retrucava ele, sabe? Ai, que sabor! Próximo personagem, temos o Kevin. O Kevin, ele tipo, o menino chato e reclamão, viu? Eu quase me identifiquei. Mas, nossa senhora, tipo, dá pra entender, né? Que ele cresceu nesse ambiente, que a cabeça dele tá programada a ter medo dessas pessoas, a agir por essas regras. E a ser extremamente perfeccionista, exigindo, tipo, de todos, mais do que... exigindo muito, sabe? De todo mundo, inclusive dele mesmo. Então, coitadinho dele, né?
Eu achava, primeiramente, que ele seria o par romântico. Eu realmente achava isso do Kevin. Só que, tipo, quando eu tava lendo, né? Ele e o Neil, o único relacionamento deles era ligado pelo ex. E mesmo quando eles descobrem a verdade sobre o... Tipo, o Neil descobre a verdade mais sobre a vida dele. E quando o Kevin descobre a verdade sobre o Neil, porque eles se conheciam quando eles eram crianças. E deixa eu falar pra vocês, romance em que ambas as partes se conheceram na infância e depois se conectam mais velhos, isso dá uma história, ok? Então eu realmente estava esperando isso dos dois, mas não foi o que aconteceu, porque eu acho que enquanto eu tava focando no Neil com o relacionamento do Neil com o Kevin, o relacionamento do Andrew com o Neil tava evoluindo e eu nem, tipo, percebi muito isso. O coitadinho do Kevin, né, lida com as coisas fazendo o quê? Se embebedando. Eu lia e, tipo, isso eu não consegui passar sem despercebida, sabe? Em questão de gatilho. Ele realmente abusa de bebidas alcoólicas, bebidas alcoólatras. Enfim, ele realmente abusa de bebida, né? Ele e a vodka são melhores amigos assim. E isso é bem problemático, né? Da cirrose vem. Temos o Andrew, que é conhecido pelo fandom como Pincher Loiro. Por quê? Porque o menino tem tipo 1,52 de altura e ele enfrenta qualquer um sem se importar com nada. Gente, o menino, ele realmente é dissimulado, só que tipo, a primeiro momento, tipo, temos a cena da festa, né? Que eles drogam o Neil, isso é extremamente problemático. E ele ri, sabe? Sem demonstrar emoção verdadeira e, tipo, cego. Só que a gente entende que isso acontece por causa da droga que ele usa. Da droga que eu falo é, tipo, remédio pra condição dele, que eu não sei muito bem se eu entendi. Porque ele, tipo, ele não é um psicopata, ele não é um sociopata, mas ele não lida muito bem com as coisas. Ele tem, tipo, um problema de raiva e essa coisa é resolvida com ele com esse remédio. Que a autora também falou que esse remédio não existe, foi criado por ela. E tipo, a gente que é leitora, a gente tá acostumado com essa vibe meio bad boy, que quer matar qualquer um e qualquer coisa. Só que com o Andrew foi diferente, porque ele realmente, eu tava lendo, eu realmente tava tipo, mano, esse menino, ele é realmente doido. Não, passou de um limite, sabe? Só que tipo, ele tem o arco de redenção dele, ele e o Neil, eles têm um acordo que não foi muito bem combinado, mas que eles têm um momento de interação em que um fala a verdade pro outro. E com essa brincadeira deles, com esse joguinho deles, a gente entende mais o lado do Andrew e vê como ele entende o Neil e eles vão construindo essa relação de confiança. Mesmo sem querer, mesmo sem eles focarem nisso. Mesmo quando, tipo, depois que ele sai do remédio, que a gente percebe, a gente entende o quanto que ele é vazio por dentro, sabe? Tipo, o quanto ele é entediado pela vida e nada brilha nos olhos dele. Inclusive, gostar do Neil não tava nos planos do Andrew. Ele ficava intrigado, sabe? Ele achava o Neil interessante e isso era o suficiente pra, tipo, entreter ele. Só que quando ele começa a gostar do Neil... Ai, gente, eu gostei muito desse casal, viu? Eu gostei muito. Tinha cada cena que eu falava... A primeira cena, eu vou colocar censurada aqui, mas... Os tamanhos do surto que eu tive lendo isso não tá escrito. Gente do céu. Enfim, shippei muito. Foi muito emocionante ver as coisas progredindo. Próximo, temos o Nick. Gente, eu amei o Nick. O Nick é extremamente engraçado. Gente, com a língua solta mesmo. Ele e o Eric são os nenéns, apesar de a gente nem conhecer o Eric direito, mas super shippava ele com o Eric. E eu confesso que eu senti um pouquinho da falta do Nick no terceiro livro, porque nos dois primeiros, o Neil e o Andrew não são tão próximos. Então, pra preencher essa lacuna de relacionamento, era o Nick que ficava lá, sabe? O Nick conversava mais com o Neil. E isso eu senti um pouquinho de falta nisso no terceiro, porque o Nick aparece menos no terceiro. E eu gostava tanto do Nick. Ele ainda foi muito hilário. Eu ri muito, ele sofreu um pouquinho também, coitado, mas foi divertido. Próximo temos o Aaron, o irmão gêmeo de Andrew. E isso é meio triste, porque o relacionamento os dois
os dois irmãos são quebrados, tá? São de forma diferente, mas os dois sofreram muito na infância. E se eles estivessem juntos, talvez eles teriam lidado de maneira melhor, mas é triste falar disso, sabe? Porque pensando que os dois teriam virado se eles não tivessem tido uma infância traumática e se tivessem passado por essa infância juntos. Mas em vez disso, cada um sofre sozinho e depois eles tentam criar esse relacionamento entre eles, só que eles nem tentam, eles só estão juntos mesmo. Aquela cena depois do Drake que o Andrew tá todo preocupado com o Erwin e o Erwin tá preocupado com o Andrew. Eu tava tipo assim, meu Deus do céu, meus nenéns, tadinhos. Sabe, os dois é tão sofrido que dá dó. Só que o Erwin é muito chato, tá? O Erwin é muito chato, nunca gostei dele de verdade. Tipo, eu entendo, sabe? Mas eu não quero dizer que eu preciso gostar dele, né? Eu entender a situação dele. Também temos o iMac. O iMac, gente, eu gostei do iMac a primeiro momento, porque a forma como ele conseguiu convencer o Neil com as palavras, sabe? Pra fazer ele entrar no time. Eu gostei muito do iMac, aquela figura paterna do time, sabe? Aquela figura paterna que muita gente do time não teve. Eu ria muito nas cenas em que o iMac aparecia. E eu gostava muito da forma como ele enxergava o Neil, sabe? Como ele enxergava o Neil de verdade. Mesmo sem saber a verdade, ele enxergava ele. Ele sempre cuidando dessa esposa, sabe? Ele sempre sabendo o que fazer e lidando com elas e ajudando os problemas. Ele tenta dar aquela imagem de, tipo assim, que ele só é o treinador, sabe? Que ele só existe pra treinar eles. E que ele não liga pros problemas pessoais de cada um, mas ele se importa mais do que ele deveria realmente como treinador. Ele realmente é a figura paterna do time. E, inclusive, eu descobri que este livro, ele entra na categoria de Found Family. Eu não sabia que essa categoria existia, mas eu fiquei muito feliz quando eu descobri. Found Family é achar família. Então, nesse tipo de categoria de livro, é quando alguns personagens não tem família, sabe? Não tem, tipo, um lugar no mundo e eles encontram. E isso foi muito bom de ler. É gostosinho ler esse tipo de coisa, sabe? Que a pessoa acha uma família e o Neil acha uma família nas raposas. É o suficiente pra me deixar emocionada. E é por isso que eu tô falando disso do iMac, porque ele é tipo o pai dessa família. E ele é muito legal, eu gostei muito dele, muito bom treinador. Agora temos a Alison. A Alison é uma personagem muito simples. Ela, tipo assim, ela é rica mesmo. Só que por algum motivo do destino, ela resolveu, tipo, sair fora da trilha, sabe? Ela quis ir pra faculdade de Palm State. Eu acho que é Palm State. E entrar pro time das raposas, mesmo os pais delas não aprovando e cortando ela monetariamente. Então, e mesmo assim, a Alison ficou com o time, sabe? Mesmo ficando sem o dinheiro da família dela. Não ficando pobre, sabe? Porque mesmo sem o dinheiro da família dela, ela ainda é bem rica. Mas, ainda assim, ela faz o que ela quer. E ela sempre faz com glamour, sabe? A única hora que ela não tá bem é depois da morte do Seth, mas dá pra entender o porquê, né? Tipo, mesmo com dinheiro, ela é bem patricinha, mas ela é muito gente boa, a gente gosta dela, ela cuida do Neil, ela é boa jogadora de X e é isso aí. Temos também o Matt. O Matt, ele é tipo o irmão mais velho do Neil. Eu gostei muito do Matt. E ele e a Dan são fofos. Toda vez que toda vez que o Matt tá procurando. E toda vez que o Matt tá preocupado com o Neil, realmente eu achava tão fofinho. O Matt é um fofo, ele é muito gente boa, feminista, gente no meu coração aqui, ó. Nossa, a Dan de Danielle é a nossa capitã do time das raposas. E ela é muito legal, sabe? Ela realmente é uma mão firme como capitã. E ela é muito gente boa, ela cuida das raposas, ela é uma jogadora muito boa do time, ela é uma jogadora muito boa do time, sabe? Ela joga X muito bem, ela cuida das raposas. E ela é bem girl power, sabe? Confiante, lida com as coisas. E o passado dela é interessante, ela era stripper quando ela tava no ensino médio pra conseguir ter dinheiro pra ajudar a tia dela que tinha um filho criança. E tipo, quando ela conseguiu sair dessa vida de cuidar das crianças alheias, ela ainda é amiga das amigas de stripper dela. E tipo, as amigas dela do trabalho que ela tinha são
São tipo a família delas, sabe? É muito legal quando elas aparecem pra ver o jogo delas. E todas as jogadoras, na verdade, todas as jogadoras de X são incríveis desse time, eu gosto de todas. Temos o Jean, que fala francês, então eu acho que Jean não é a pronúncia certa do nome dele. Mas é tipo, eu não sei direito se eu gosto do Jean. Eu gosto do fato do Jean ter ajudado o Neil quando o Neil tava com os corvos. Mas eu não gosto muito do Jean como pessoa em si, sabe? Só que, tipo, igual eu falei, dá pra entender que quem ele é, dá pra entender. Porque ele, tipo, ele foi vendido pelos pais dele e jogado nesse lugar, nesse culto de X, dos corvos. Então dá pra entender o comportamento dele. Então dá pra deixar passar, sabe? A gente gosta do Jean, é isso aí. Temos o Seth. Seth, eu fiquei meio triste porque ele ter morrido. Meio triste que eu falo pra você, eu não fiquei triste, mas não é legal um personagem morrer, né? Mas a perda não foi grande de verdade. E ele ter morrido foi a melhor coisa que poderia ter acontecido pra esse time. Sem contar que ele era homofóbico, então não vai fazer falta. Ah, além de ser homofóbico, ele caçava treta com as pessoas, sabe? Sendo chata mesmo. Agora temos o nosso personagem principal, Neil. Gente, o menino da língua solta. O tanto que eu ria toda vez que esse menino abria a boca pra retrucar alguém. Incrível. E as melhores cenas pra mim era quando ele mudava de idioma e a pessoa... Porque isso aconteceu inúmeras vezes e eu me diverti em todas. Sabe? Quando ele, tipo, tava conversando... Quando alguém tava conversando perto dele falando outro idioma e ele mudava assim e a pessoa ficava, tipo... Estou surpresa, eu não sabia que você estava me entendendo. Incrível! O menino, o Neo, nosso menino querido, ele é tão inteligente, sabe? Ele é inteligente e curioso, ele junta as coisas assim, ele é observador, ele sabe ler muita coisa. Só que ao mesmo tempo que ele é muito inteligente e esperto, ele é lerdo. Ele não consegue ver que o Andrew gosta dele. Tipo, eu também não consegui ler, mas ele tá vivendo isso. É engraçado, sabe? Ver o tanto que o Neil sofre por ser lerdo e não enxergar muita coisa óbvia. Toda vez que alguém fazia uma coisa pra ele, sabe? Ele era conhecido por fazer esse tipo de cara, sem saber como reagir a essa coisa boa. E dava tanta dó de ver isso acontecendo, sabe? Dá vontade de pegar ele, pôr num potinho e guardar no meu coração. Porque o Neil, ele é um neném, sabe? Ele não merecia passar pelas coisas que ele passa, porque mesmo passando por tanta coisa ruim, ele ainda é muito gente boa. O tanto de coisa que esse menino passou, sabe? O tanto de coisa que ele viu, que fizeram com ele. É realmente impressionante ver eles agindo como uma pessoa decente depois de tudo isso. Eu falei, né, que as minhas cenas favoritas com ele eram as cenas em que ele mudava o idioma, mas também eram as cenas em que ele, tipo, agia com um certo poder, sabe? E eu também gostei muito do nome dele ser Nathaniel, sabe? A autora ter pensado em colocar o nome com a mesma letra de Neil, e pra gente ter essa... Para não ser um nome, tipo, muito estranho, vamos supor, ele chama Neil, só que na verdade o nome dele é Alex, sabe? É meio... Não é harmônico igual o Nathaniel. E eu também a forma como ele foi contada, né? Porque, tipo, eu realmente esperava que... Quando eu terminei o primeiro livro sem saber o nome dele, eu pensei que eu ia saber só pro final do segundo, não no começo do segundo. Então realmente me foi pega de surpresa. E ele e o Kevin, sabe? Quando eles descobrem a verdade... E o fato do Neil não saber fechar a boca, sabe? Tipo, ele não conseguir, ele fisicamente não conseguir ficar de boca calada. E a insanidade das coisas que ele fala, sabe? A coragem que ele tira de dentro dele mesmo pra falar as coisas que ele fala. Gente, eu vibrei lendo essas cenas. Incrível. E eu também gostava muito das cenas quando ele realmente falava a verdade pro Andrew. E mesmo, sabe, engolindo todo o medo, passando por todos os sinais de alerta que o cérebro dele gritava. E ele ainda falava a verdade pro Andrew. Eu gostei muito. Eu acho que eu já falei de todos os personagens, né? Mas... Então, é o seguinte. Eu terminei de editar o vídeo, tá completamente pronto. E aí eu fui dormir e eu pensei, gente, eu não falei da René. E eu fiquei tipo, por quê? Aí eu percebi que na lista que eu segui pra falar dos personagens, não tinha ela, e foi por isso que eu não falei dela. Mas enfim, a René. O que eu achei da René? Eu gostei da René, só que pra mim a René não foi muito um personagem muito importante.
Eu gosto, tipo, que o passado dela, ela, tipo, tava em uma gangue, né? E que depois ela foi adotada, e ela encontrou, tipo, Deus. Ela encontrou religião, né? Ela encontrou um caminho pra seguir. E ela tem esse ar, tipo, misterioso, mas ela é gente boa, sabe? Ela é felizinha, ela é good vibes. Eu gosto muito dela. E aproveitando que eu já tô falando de uma personagem que eu não tinha falado antes, né? Vamos falar da Betsy e da Abby. Pra mim, essas duas... Falando rudemente, as duas não fede nem cheira, tá bom? Pra mim, as duas são praticamente a mesma personagem. Elas se preocupam com o time, só que enquanto uma se preocupa fisicamente, no caso a Abby, que é a médica do time, a Betsy se preocupa pela parte psicológica, né? Porque ela é psiquiatra do time. E a Betsy é muito importante mais pro Andrew do que todos. Até porque a gente nem sabe do relacionamento da Betsy com os outros, né? Só é ressaltado que o Andrew gosta dela. E eu acredito que eventualmente, sabe, talvez a Betsy pode ajudar o Neil em alguma coisa na vida dele. Mas é basicamente isso, sabe? Bem, agora eu falei de todo mundo. Como toda vez que eu termino de ler alguma coisa, eu entro em qualquer tipo de conteúdo extra que eu consigo achar, eu fiz um estoque de vídeo do TikTok, eu baixei 500 fanarts, inclusive eu usei elas nesse vídeo, e já estão como papel de parede no meu telefone. Também tô seguindo hashtags online, e fucei tanto que eu achei um drive que tinha respostas da autora a perguntas de fãs. E teve uma resposta que eu realmente fiquei triste de verdade, porque eu nem tinha pensado nisso. Mas alguém perguntou pra ela quando é que o Neil chorava, sabe? Porque, tipo, tanta coisa aconteceu e ele só chorou sobre tortura. E aí alguém perguntou isso. Sabe o que ela falou? Sabe o que ela falou? Que o Neil chora quando ele recebe a ligação de que o iMac morreu. O tanto que saber disso partiu meu coração não tá escrito, tá bom? E me desculpa, fã, que também tá triste por causa disso. Me desculpa. Mas agora, pra remendar o coração de vocês, eu vou contar coisas legais. Como, por exemplo, eu vou ler aqui, tá? Tivemos o casamento de Aaron com Caitlyn. Tivemos o casamento da Tia da Fia com o Kevin. Tivemos o casamento de Renee com o cara do Corpo de Paz, que é onde ela vai depois da faculdade. Tivemos Dan e Matt se casando e tendo filhos. Tivemos... Quem mais se casou? O Nick e o Eric. E eles dois se casam. O relacionamento de Andrew com o Aaron, sabe, evolui. Eles, tipo, estão trabalhando em ser irmãos agora. E o Andrew não se casam com o Neil, tá? Bom, os dois não se casam, mas depois da faculdade eles vão morar juntos e tem gatos. E também, eu descobri também que quem dá o nome dos gatos é o Neil, porque se dependesse do Andrew, cada gato chamaria gato 1, gato 2, gato 3. E o Andrew até consegue, tipo assim, a partir do momento em que ele deixa o Neil entrar na vida dele, ele abre portas dentro de si mesmo pra começar a aceitar algumas coisas da vida, sabe? A ver alegria nas coisas. E eu até li uma parte que falava assim que ele criava um certo relacionamento com os gatos. Gente, tem tanta coisa que acontece, então eu vou deixar o link desse drive aqui embaixo, depois vocês procuram lá o link do drive, das fanfics, da playlist que eu achei, porque eu também achei a playlist com as músicas que trabalham em volta, tipo, se você leu, se você escutar as músicas, você consegue relacionar as duas coisas, porque combina, sabe? É uma delícia essa playlist. E outra coisa que eu lembrei agora de falar é que o Andrew, o Kevin e o Neil, eles voltam, tipo, porque depois da faculdade, cada um vai pra um time diferente. Só que, eventualmente, quando eles chegam, tipo, no time supremo, assim, eles voltam, os três voltam a jogar juntos. E isso me deixou muito feliz, porque eu gosto dos três juntos, sabe? Essa amizade entre eles. Temos que a Alison, ela vira uma estilista, né? Ela volta a ter um relacionamento com os pais dela, então ela volta a ter dinheiro. E ela doa muita coisa pra instituições de caridade. Ela faz muita caridade, sabe? E sempre, tipo, ressaltando... chamando atenção pro problema de jovens problemáticos, sabe? Jovens com um passado, assim. Mas é isso, sabe? Tipo, não tem esse livro traduzido no Brasil. Eu li Então é que o filho chora e a mãe não vê. Não tem ele traduzido aqui no Brasil. Eu li ele em book. Eu vou deixar os links aqui embaixo se eu conseguir. Mas basicamente eu achei eles no Twitter. E falando em chorar, sabe? Eu não chorei nesse livro, tipo, porque... Tem coisa ruim, mas eu achei esse livro mais divertido do que trágico, obviamente.
Mas eu chorei, tipo, um pouquinho quando eu tava no último jogo, quando eles venceram e quando terminou o livro, porque, tipo, finalizou, sabe? E eu não tava pronto pra esse livro chegar no final ainda. Então, mas o livro foi tão divertido que nem chorar eu consegui chorar direito. Mas eu tava triste sim por ele ter acabado. Não superei ainda. Foi um bom encerramento, sabe? O final do livro foi um bom encerramento. Eu gostei muito desse livro de verdade. E uma cena que eu também achei muito legal, que eu esqueci de falar, foi o final. No final foi que quando o cara lá, Ishiro, eu acho que é o nome dele, vira pro Neil e fala assim que podem chamar ele do que quiserem, mas que ele sempre será um Sninsky puro, sabe? Pela atitude dele, pela reação ao que aconteceu ao Rico. E eu achei isso, tipo, se fosse essa história, ok? Vamos deixar isso bem claro aqui. Essa história, se ela virasse um filme, uma série, daria muito certo, sabe? Porque cabe, eu consigo, tipo, ver isso virando. Claro, se seguir a história, né? Porque se for pra mudar, nem compensa. Mas seguindo a história, dá pra criar um filme tão bom. Uma trilogia de filmes tão massa. Que, nossa, a forma como ia terminar, se terminasse igual do livro, ia ser de surtar no cinema, ok? Porque ele ter falado isso pro Neil e o Neil ter ficado, tipo, feliz como as coisas terminaram. E aos últimos pensamentos do Neil, assim, que ele finalmente tá feliz. Ai, gente, foi um final satisfatório. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Deixa o like se vocês gostaram, ative as notificações, se inscrevam no canal. E fãs, venham amigar comigo, sabe? Me chamam no Instagram ou no Twitter pra gente conversar sobre essa história que eu amei, sabe? Eu tô viciada nela. Eu tô pensando em comprar um conjuntinho de roupa que eu achei na cor laranja, sabe? Das raposas. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo. Eu amei esse conjuntinho. Igual eu falei anteriormente, todos os links das playlists, dos livros, das fanfics, das fanarts, eu vou deixar tudo aqui embaixo. E deixa nos comentários se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram da história, se vocês leram esse livro. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!